Então, gente, Desculpem o atraso. o Bruno está entrando aí. Eu convidei o Bruno para a gente compartilha, né, alguns clientes juntos com as nossas plataformas, né? Eu com talentos, gestão de pessoas online, e o Bruno com a Merca Fácil, né? E eu convidei o Bruno hoje para a gente explicar um pouquinho, né? Até eu sou um fã da plataforma dele, até para ele poder explicar um pouquinho de como a plataforma dele funciona, né? E como que ele consegue potencializar o resultado dos supermercadistas hoje, das empresas de varejo que usam a plataforma. E a intenção é a gente poder compartilhar esse conhecimento para vocês verem como que, né, esse momento que a gente está vivendo, talvez você que está assistindo a gente aí possa, né, de repente dar um start na sua empresa que você nem estava esperando dar, né, conhecendo um pouquinho da plataforma dele, que a tecnologia é isso aí, ó. Nós estamos aqui todo mundo conversando, um monte de gente conversando, né, aproximou a gente, e o Bruno eu convidei para participar justamente para a gente poder compartilhar um pouquinho dessa história, né, dessa trajetória, né, Bruno? Fala um Com pouquinho de certeza. você e um pouquinho do que é a marca fácil para o pessoal entender. Legal. Pessoal, desculpem o atraso, a tecnologia sempre tem que nos ajudar, né? Mas, primeiro eu quero agradecer a você, Alexandre, pelo convite, obrigado. Vai ser um prazer aqui poder compartilhar um pouco de conhecimento e daquilo que a gente já previamente discutiu. Então, me chamo Bruno Leal, sou um dos fundadores da Merca Fácil. Para quem não conhece e é do setor supermercadista, a Merca Fácil é uma solução de CBM, tá? Que é Consumer Behavior Management em inglês, mas em português é Gestão do Comportamento do Consumidor. É uma evolução do CRM, né, que está todo mundo acostumado a ouvir aí. Basicamente o nosso trabalho é composto em 3 etapas, né, de auxiliar os supermercados a construírem uma base de clientes, interpretar esses dados através de uma plataforma, de uma tecnologia que a gente tem, e interpretar o comportamento do consumo para criar ações e estratégias que aumentem a venda, aumentem a retenção de clientes, a fidelização, evitem a rotatividade e perda desses clientes na loja e gerem e possa gerar melhores experiências de compras para os supermercadistas, né, para os consumidores dos supermercadistas. Hoje a Mercafácil está em 24 estados, mais de 1.000 lojas atendidas no Brasil. Hoje a gente é a empresa líder disso, né? A gente criou essa categoria de CBM já há algum tempo e vem desenvolvendo esse trabalho junto com o setor de varejo alimentar. Então, estou à disposição, vamos lá, vamos bater esse papo aí que eu estou empolgado para a gente poder trocar informação, o pessoal entrando, e espero poder contribuir aí com o tempo de todos. Maneiro. Eu acho que uma das coisas que motiva muitas pessoas, né, Bruno, assim, eu acho que nunca foi tão valioso o tempo das pessoas, né? Porque tem tanto conhecimento, né? Boa noite, dona Sônia. Tanto conhecimento, né, disponível que você precisa filtrar, né, o que é importante e o que não é para você poder ter uma melhor performance, né? E quando o assunto é performance, né, nós temos vários empresários que assistem a aula com a gente, né, pessoal aqui de Volta Redonda, gente de Minas. O assunto é resultado, não tem para onde correr, né? Não tem como chegar e falar assim, né, Bruno? Ah, não, vou ali ficar vendo os do Alexandre e o Bruno bater papo. A conversa não é essa, né? Não. Então, se a gente pudesse ir direto ao ponto, qual que é o principal resultado que a Mercafácil pode entregar e que entrega para a galera que está usando, hoje para os empresários que estão usando o Mercafácil nas suas empresas hoje? Para ir direto ao ponto, para o pessoal entender a pegada da Mercafácil. Legal. Bom, eu acho que é importante eu comentar duas coisas nesse sentido e ser bem objetivo. A gente aumenta faturamento, esse é um ponto. Só que isso é muito genérico, né? Falar é aumentar faturamento, porque existem muitas soluções que de alguma maneira podem aumentar o faturamento de um supermercado. Mas a Mercafácil, ela busca fazer isso evitando a rotatividade e perda de clientes nas lojas, ou seja, evitando que os teus clientes deixem de comprar com você, impulsionando as vendas de quem compra com você, com base na compreensão do comportamento do consumidor. Então, eu sabendo o que o meu cliente quer, quem ele é, aonde ele está, o que ele compra, eu consigo me tornar mais relevante para ele, me relacionar com ele através de comunicação direta,
né, e fazer com que ele retorne mais à minha loja, ele compre mais comigo e, consequentemente, aumente o faturamento. Então, existem muitas soluções por aí que falam, né, eu vou aumentar seu faturamento, aumente seu lucro, aumente não sei o quê. Normalmente isso aí não é o que eles fazem, isso é a consequência do que eles fazem. E a consequência do que a gente faz é aumentar o faturamento, mas o foco principal da Marca Fácil é evitar rotatividade de perda nas lojas, melhorar a experiência de compra dos consumidores finais aí, através, né, de, obviamente, os supermercados, das lojas de varejo. Maneiro. E todo esse mix, né, de ofertas que a gente tem, está falando aí, de preço, o que o pessoal tem para oferecer, todo mundo tem alguma coisa embalada hoje para te oferecer, né? E acho que nunca foi tão massificado, né? A questão digital igual está sendo, né? Sim. Inclusive eu, né? Que estou vivendo com isso também com a plataforma, né? Tô Claro. jogando para todo mundo. Talentos. Muito legal. A questão é, qual que é a diferença desse recurso para atrair cliente da Merca Fácil, né? Do que você falou, por exemplo, para quem está investindo em caixa de papel, para quem está investindo num carro de som, para quem está investindo, de repente, numa rádio. Qual que é assim, o impacto, né, até de investimento, né, nesse recurso, claro, para a pessoa entender, porque muita gente hoje ainda está muito apegada a essa coisa material, né, de tangível, né, de ver, né, a coisa. E o digital, para muita gente ainda, é um tabu, né? É um tabu. Bom, Alexandre, se você me permitir, eu vou voltar um pouquinho na história, tá? E aí eu acho que vai fazer todo sentido para o pessoal que está aqui entender o porquê que a gente nasceu, né, o que a gente faz, mas principalmente entendendo a origem do varejo, que é onde tudo começou, né? Se a gente for olhar o varejo de autosserviço, ele não começou como um varejo de autosserviço, ele começou como um varejo de balcão. Muitos, talvez, dos que estejam nos vendo aqui, tinham seus avós, ou talvez bisavós, ou ainda são da época de que o supermercado era aquela vendinha de balcão, os antigos armazéns, certo? E quais eram as características desse varejo? Primeiro, eram lojas pequenas, com um atendimento extremamente personalizado, informal, pouca estratégia de gestão, vendendo produtos de necessidade básica, correto? Sim. Lá em 1900 e tantos, o Walmart, né, começou com o conceito de self-service, né, que foram as primeiras lojas que, ao invés de ter um balcão, abriram para o próprio consumidor chegar na gôndola, pegar os seus produtos, passar por um caixa e ir embora. Isso permitiu algumas coisas. Primeiro, um aumento no volume de pessoas atendidas, ou seja, fez com que as empresas pudessem crescer no varejo alimentar. Segundo, ganhou escala, certo? Então, com aquele formato, a pessoa não tinha que estar atrás do balcão, ele podia ter várias lojas e gerenciar equipes. Com isso, né, com essa debandada que aconteceu de lojas abrindo nesse modelo, e aí realmente essas empresas se tornando impérios e gerando outros negócios na mesma linha, aconteceu um fator característico do varejo alimentar que se tinha antes e que perdeu-se ao longo dos anos, que foi a proximidade do consumidor. No armazém, provavelmente a pessoa que atendia sabia quem era o Alexandre, que ele gostava do pão quentinho, que ele vinha comer às 6 da tarde e que ele levava também margarina da marca tal, com queijo e presunto que ele gosta. E o presunto de preferência fininho. Essa característica que acontecia lá atrás, ela foi perdida com o self-service. Por quê? Porque o cliente entrava na loja, agora ele entra na loja sem falar com ninguém. Ele pega os produtos sem falar com ninguém. Ele dá um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para o teu operador de caixa e ele vai embora. Perdeu total o contato com o consumidor. Certo? E o que isso tem a ver com a história que a gente está falando? Bom, uma empresa só existe se existe cliente. Concorda comigo? Sim. Então, hoje a gente vive, ou a gente vem vivendo nos últimos 30, 40 anos de varejo, a era da gestão de categoria, da gestão de prevenção de perdas, ruptura de gôndola, estoque, treinamentos de loja. Mas sempre eram esses assuntos, oferta e promoção. O supermercadista sempre foi bom em comprar e vender mercadoria, desde que ele tenha nascido dentro do modelo self-service. Quando você passa a atender em massa, fica difícil você compreender e colocar de forma objetiva
o perfil de um consumidor. Na verdade, a sua loja ela tem tribos de consumidores, vamos colocar assim, grupos, clusters de pessoas que possuem perfis de consumo similares. E que se você não souber compreender essas pessoas, naturalmente você não vai conseguir atender bem elas, seja através do teu mix de produtos, seja através de uma boa exposição de loja, seja através da comunicação que você faz, não importa se ela é impressa, papel, TV, carro de som, não importa, né, como você se expõe para o cliente. Bom, vindo para os dias atuais, o varejo alimentar sempre foi extremamente tradicionalista, né? Então, quais meios de relacionamento que o varejo passou a ter que utilizar para, no mínimo, ter um contato com o cliente? Eram os canais de mídia de grande massa. Porque a partir do momento que eu não sei quem são meus clientes, eu naturalmente tenho que me comunicar com todos para fisgar alguns desses e esperar que alguns desses clientes sejam meus clientes ou se tornem meus clientes. E, naturalmente, o varejo alimentar caminhou para os canais tradicionais. Rádio, TV, carro de som, outdoor e o principal, encarte. Por que encarte? Porque a distribuição na sua região, no seu raio de atuação, é uma grande probabilidade, né? A distância da loja, do consumidor até a loja, é um dos principais fatores de tomada de decisão de compra. Ou seja, se eu distribuir perto da minha região, a tendência é que eu acerte quem são os meus clientes. O fato de você distribuir o encarte na casa de uma pessoa no seu bairro não significa que ele é teu cliente. Ele pode estar comprando de outro. Bom, dito isso, né, a gente vem para o cenário atual, que é da digitalização dessas mídias e tal. Quais são as características das mídias tradicionais? Grande abrangência, pouca personalização, pouca proximidade com o cliente, quase nenhuma ou extrema dificuldade em medir os resultados dessas ações de forma específica, pouca segmentação e pouca estratégia. Tudo em massa, tudo em volume, tudo acertar, se acertar, acertou. Se não, né, fica dessa forma. Quando a gente passa a ter os canais digitais, a gente passa para uma nova era, que é a era do controle, dos números, análise de informações. E isso muda tudo, muda todo o jogo, porque o comportamento do consumidor no meio digital é outro. Tudo que se faz no meio digital é rastreável. Você não consegue medir quem olhou teu encarte físico, mas você consegue medir quem olhou teu encarte físico publicado no Facebook, ou recebido através de um SMS, ou ainda pelo WhatsApp, né? Então muda tudo, porque você começa a rastrear essas informações e isso vai te dar insumos para ser cada vez mais assertivo, para tornar cada vez melhor as tuas ações e ter mais resultado, certo? Então, o que a gente vem ver nesse momento do varejo, nessa transição, nessa transformação digital que vem ocorrendo no varejo, é uma migração, que a gente chama aqui da digitalização do marketing no varejo, que é o quê? Utilizar veículos que a gente tinha, né, os materiais que a gente tinha, mas no meio digital. Então a gente vê uma demandada para os canais, para as mídias sociais, Facebook e Instagram, né? A gente tem diversos varejistas que estão trabalhando e investindo de forma pesada nisso. A gente vê diversos dos nossos clientes, inclusive, fazendo o encarte, a arte do encarte, muitas vezes até segmentando a arte, mas disparando através de SMS e através de e-mail ou então pelo WhatsApp ou outros canais, o aplicativo, o chatbot, que é um assistente virtual. Então, essa digitalização, ela tem algumas características. Primeiro, um controle, métricas, análises, e o principal que o varejista ganha nisso tudo é medir o resultado efetivo. A Merca Fácil consegue medir, se você dispara um SMS para 1000 pessoas, quantos viram, quantos foram na loja, quantos compraram e quais compraram os produtos que você divulgou. E ainda, uma relação de quanto deu de retorno para cada R$1 investido naquele canal para você. Isso muda todo o jogo. Porque as pessoas passam a se tornar profissionais em análise de informações, melhorar suas estratégias de comunicação, e a tendência é que a comunicação se torne cada vez mais pessoal, mais personalizada e mais assertiva. E isso muda todo o jogo. Então a gente entra numa era de experiência. Tá? Então o varejo ele sempre trabalhou preço, promoção, preço, promoção. E a gente passa a trabalhar a era da experiência. O preço sim faz parte da estratégia, ele é importante, ele é um fator de tomada de decisão, mas
O preço sozinho já não é mais o único diferencial do seu negócio. É trazer experiência, personalizar, personificar suas ações de acordo com o hábito de consumo do seu cliente. Através de tribos. Mães com filhos recém-nascidos não se relacionam e não se comunicam com meninos de 18 anos e meninas de 18 anos. O pessoal da melhor idade, né, ou maior idade, seja como você chame, tem perfis de consumo diferente, produtos, pessoas com necessidades especiais em produtos, né, sem lactose, produtos sem glúten, perfis de pessoas que consomem de forma fit, tem perfis que não, pessoas que tendem a comprar X vezes por mês na loja, pessoas que preferem comprar apenas uma vez e ir menos vezes. E a gente une tudo isso a uma situação que a gente está vivendo agora, de pandemia, de distanciamento social, onde as pessoas, né, estão cada vez mais online, menos na TV, menos na rua, portanto, teu encarte físico já não chega na mão do cliente na mesma eficiência e da mesma maneira que chegava antes. Né? E você tem uma economia, porque esses canais são mais baratos e mais eficientes que os mídias tradicionais. Então, toda essa transformação é o que a gente, como empresa, a Mercafácil, né, passa a proporcionar para os consumidores lá na ponta, mas principalmente para os supermercadistas. Então, o objetivo principal é eu entender os meus clientes, eu preciso cadastrar, criar estímulos para eles se identificarem nas lojas, mas a partir daí eu trabalhar o comportamento dele, entendendo o comportamento, criar estratégias para me comunicar de forma relevante e não simplesmente pegar o que eu fazia na TV e disparar por canais tradicionais, porque aí a campanha está sendo burra, você não está utilizando os recursos que essas tecnologias te permitem fazer, que é de chamar o cliente pelo nome, entender o que ele compra e mencionar isso para ele, falar, olha, você comprou aqui semana passada, que tal voltar nessa semana? Ou, eu sei que você comprou picanha premium na semana anterior, tem churrasco esse final de semana? Venha comprar comigo. Enfim, aqui eu estou dando exemplos hipotéticos e simples, mas eu acabei de sair de um curso de gestão de clientes agora para mais de 30 dos meus clientes ao redor do Brasil, né, são 10 horas de módulo, explicando justamente todas essas possibilidades que existem de poder tratar o teu cliente de forma personalizada e específica de acordo com o que ele gosta. Isso gera uma experiência de compra, né, cada vez mais positiva, mais relevante, vai facilitar, vai tornar o marketing cada vez mais estratégico dentro das empresas, né, menos abrangentes e burros, mais estratégicos e específicos. Então, a gente tem um propósito na Mercafácil, né, que é criar histórias que transformam o varejo. Então, a gente acredita que cada compra ela tem uma história por trás. É uma pessoa que tem uma necessidade, que tem um perfil de consumo, que mora numa região, que recebe um salário de tal faixa. É sempre uma história. É uma história em relação ao que ele tem com a sua empresa. Tem pessoas que compram há 30 anos com você, tem pessoas que compram há um mês, tem pessoas que compram há 2 anos, tem pessoas que compram com você e com o teu próprio concorrente, mas ele divide a compra. Então, tudo isso tem que ser compreendido para se trabalhar estratégias. Né? Então, a gente aqui tem uma missão realmente de potencializar a conversão das vendas no varejo a partir da melhor experiência de compra. Então, se eu consigo criar a melhor experiência de compra, eu consigo converter mais vendas. E tudo parte do consumidor. E a gente entra numa era de Customer Centric Management, e isso já não é falado pouco aqui no Brasil, fora do país se fala muito também, que é gestão centrada no cliente. É a partir do cliente que eu vou gerir e vou proporcionar todos os outros insumos para todos os outros departamentos. Para o compras negociar de acordo com o que os meus clientes querem e consomem aqui. O meu marketing vai comunicar de acordo com o hábito e o perfil dos clientes que eu atendo. A minha loja vai estar setada, estruturada, organizada, expondo produtos da maneira que os meus clientes, do perfil dos meus clientes, eles vêm e consomem aqui. Então, eu acho que é um conjunto de fatores e a gente poderia aqui, eu poderia ficar, acho que, sei lá, horas com você, a gente tem aí compartilha de clientes em conjunto, mas sendo sucinto, não sendo sucinto, seria isso. Eu acho que eu vi o Hudson aqui, né? O Hudson do Diga, que a gente compartilha, o Léo também está aí, do lado do Santo Antônio, né? Tem gente lá do Rei do Arroz, enfim. Legal. Eu vejo que todo esse aparato, né, de personalizar, né, você buscar, né, para poder conseguir encantar o cliente, né? Acho que a palavra é essa, né? Porque, pô, como é que... Encantar o cliente.
a menina, eu fiz uma estratégia de remarketing de uma palestra minha, e a menina falou para mim, pô, cara, eu achei que eu abri meu e-mail, eu vi seu nome em cima do meu e-mail. Eu falei, cara, é Deus comunicando comigo, eu tenho que fazer o curso desse cara, sabe? Então, quando a gente personaliza o negócio, a gente acaba chegando no sentimento das pessoas, né? E isso é um negócio que como lido com pessoas, desenvolvo liderança, eu vejo isso como uma coisa muito foda, vamos dizer assim, sabe? Que as pessoas não estão enxergando o tamanho dessa oportunidade num cenário, né? E de repente, talvez, se a gente puder comparar isso, até para as pessoas que estão vendo, de repente, sentir isso que a gente está falando. Por exemplo, você tem algum caso que você possa materializar para a gente, assim, de alguém que não usava nada e botou a Merca Fácil e de repente teve um resultado que você possa falar com a gente, falar assim, pô, para tangibilizar, para a pessoa entender, né, quais são os ganhos que ela pode realmente ter de transformar, né, de uma coisa muito assim, mais manual para o Merca Fácil mais digital? Você tem algum caso para a gente poder evidenciar, para a gente poder... Tenho. Inclusive tem clientes meus aqui, como você bem comentou, nosso, né, na verdade, que poderiam dar até esse testemunho, acredito eu, né? A gente já recebeu alguns comentários, mas vamos lá, se a gente for partir do macro para o micro, né? Já tem clientes nossos que estavam caindo em faturamento comparado com o ano anterior 8%, e a partir da nossa implementação, e lógico, também outras ações que ele vinha fazendo, mas acho que um dos pontapés iniciais, né? Porque o marco de quando ele começou com a gente começou a virar a chave. No ano seguinte, ele passou a crescer 6% comparado com os anos subsequentes. Então, ele teve assim, um crescimento, uma solução, uma reversão de quadro dentro do negócio dele muito grande. Aí a gente parte daí para inúmeras ações feitas, eu posso já enumerar algumas aqui para vocês, mas o testemunho desse cliente, ó, a pessoa chegou a falar para mim que foi Deus que colocou a minha empresa no lugar, no caminho deles, assim, sabe? Foi graças a gente que tudo mudou e tal. E no fim, a gente parte do princípio seguinte, né? Como eu falei ali atrás, a empresa é feita de pessoas, né? Mas uma empresa é feita de clientes que compram nessa empresa. Não tem, se você não tem cliente, nada existe. Então, a gente entende como o principal ativo de uma empresa é o consumidor. E o varejo alimentar, os supermercados, de um modo geral, eles não tinham nenhum hábito de conhecer o consumidor. Eles acham que conhecer o consumidor é conhecer aqueles 30 clientes que vão toda semana lá na loja e ele chama pelo nome. Isso não é conhecer o teu cliente. Conhecer o teu cliente é saber a tua massa, é clusterizar, é se relacionar de forma personalizada. Então eu posso dar exemplo de inúmeras ações, mas a gente tem clientes que a gente estimula no começo do mês a fazer a compra de rancho. Aí a gente tem clientes que recebem uma mensagem de parabéns com o seu aniversário todo dia. É dia do aniversário, a gente automatiza isso. E ele recebe com o nome dele, Bruno, parabéns, hoje é o seu aniversário. Venha na loja e ganhe um cupcake. Um supermercado fazendo isso comigo, nem minha mãe lembra do meu aniversário, o supermercado lembra? Pois é, né? Eu tô dando um exemplo assim, super simples e raso, que é o feijãozinho com arroz da ponta do iceberg. Eu não tô indo deep assim, chegar para falar para Alexandre, você comprou um pack de Skol lata uma semana atrás, deve ter churras essa semana. Vem comprar porque tá na promoção para você. Maneiro. É nesse nível que a gente pode chegar. Do tipo, Alexandre, só você vai comprar a cerveja Skol por esse preço. Tá? E ainda, eu posso pegar um cliente que vinha comprando com você há 6 meses atrás e nos últimos 30 dias ele não comprou. Ou ainda, nos últimos 60 dias ele não comprou. E eu falar, Alexandre, estou sentindo a sua falta. Para você, eu vou fazer a picanha com 50% de desconto. Bruno, mas vou queimar minha margem. Calma, você está fazendo isso para uma pessoa ou para um grupo de pessoas que você não tinha mais venda. Porque esse cliente parou de comprar com você. Você perdeu não só a venda dele, como todas as outras vendas. E a gente entra num cenário de lifetime value, né, que é o valor do tempo de vida. Então é tudo que esse cliente gastou ao longo do tempo que ele comprou com você. Certamente é mais do que 50% de desconto na picanha. Então aqui eu estou dando um exemplo super básico, né? Isso a gente teria que aprofundar mais, mas existem ferramentas aí, acredito, a Juliana está perguntando como personalizar em massa. Bom, a tecnologia está aí para isso. Né? A gente consegue personalizar em massa, colocar flags de nomes e a partir de um banco de dados a mensagem de forma inteligente puxa o nome do cliente, substitui e coloca o produto que você quer oferecer
e isso depois você consegue medir o resultado exato de quem comprou aquele produto. Então a gente chega num patamar de personalização, personificação e de gerar uma nova experiência no varejo gigantesca. E isso está causando uma mudança comportamental, né, e cultural nas empresas muito grande, onde a gente entra na transformação digital. Né? Essa transformação digital ela não pode acontecer assim, o dono olha, fala, coloca 10 pessoas lá embaixo, fala, vocês se virem aí, ó, faz Facebook andar, contrata essa ferramenta, se vira, faz o negócio andar. Não, tem que partir do líder. Ele tem que se transformar digitalmente, ele tem que estar pronto para essa transformação digital. E assim, sendo bem sincero, não vai estar pronto, você vai se tornar pronto com o passar do tempo, você vai se transformar também. Aquela era do varejista de comprar, sentar na cadeira, abrir a porta da loja e vender, está acabando. A gente tem Magazine Luiza entrando no varejo alimentar, Mercado Livre entrando no varejo alimentar, lojas americanas entrando no varejo alimentar, Amazon entrando no varejo alimentar, iFood, Rappi, para não citar outros exemplos. Esses caras têm dinheiro, muito poder analítico, muita capacidade de execução. E se você não se transformar, você que tem a proximidade com o cliente, a aproximação com o cliente, a gestão próxima, esses caras vão vir e vão te engolir. E se não for eles, vai ser um Pão de Açúcar, um Carrefour, um Cencosud, uma rede grande que tem dinheiro e tem poder de capilaridade. Então tem que se transformar, é um caminho sem volta. Né? Eu bato muito nessa tecla e eu sou bastante direto em falar isso, porque no fim eu quero bem, né, do varejista, eu vivo disso. Quando eles prosperam, eu prospero. Então, assim, eu não tenho por que ter um interesse se não for mútuo com o varejista. Se ele cresce, eu cresço. Quanto mais eu proporciono aumento de venda para ele, mais ele quer ter o meu negócio. Então, assim, quando há conflito de interesse, as coisas não funcionam, nem parceria, nem nada. Mas, né, de fato, se você quer entender o teu consumidor, para melhor atender ele, para evitar de você se comunicar e se relacionar com o cliente de uma forma burra, né? Ou seja, se eu não sei o que você consome, eu te mando tudo. E aí alguma coisa vai pegar. Então, ou seja, 90% eu jogo fora e só 10% eu vou acertar. Né? Então, quando você passa a entender o teu cliente e se relacionar com ele, no fim, por que você quer conhecer melhor o cliente? Para atender melhor ele. Então é um ciclo vicioso e é um ciclo contínuo. Né? Então eu acho que esse é o ponto que eu acho relevante aqui e de tangibilizar, então, dos clientes fazendo toda a digitalização, economizando dinheiro. Eu tenho cliente meu em alguns estados do Brasil que aí com faturamentos até alguns chegam a R$ 1 bilhão, mas assim, vamos trazer para a realidade, né? Supermercados que faturam aí de 500 mil até 5 milhões mês, tá? Que é a maioria do que a gente está falando, alguns um pouco maiores. O cara investe lá 6 mil, 10 mil em encarte por mês, dependendo do tamanho da rede, até mais. Só a gráfica que ele gastava com tempo para distribuir. Aí eu vou te dar um exemplo prático. Antes você tinha que mandar para a agência, daí a agência fazia arte. Beleza, veio a arte. Infelizmente passou um precinho errado na arte. E você já tinha mandado imprimir. O que acontecia? Manda todo mundo, tudo pro lixo, papelada, imprime de novo. Aí mandou distribuir. Mandou distribuir. Aí você tá andando um belo dia no teu bairro e no bueiro tem um packzão de encarte seu jogado no lixo. Ou pior, né? 10 encartes entubados na caixa do correio do cliente. Você está contabilizando? Você conta lá, o meu encarte custou 0,7 centavos ou 0,5 centavos, dependendo se teu fornecedor é bom. Aí mais o que eu distribuo, ok. É eficiente? Lógico que é eficiente. Eu não estou dizendo para você parar de fazer encarte. Mas o veículo que vai fazer o encarte sair da sua empresa e chegar na mão do cliente mudou. O físico, ele fica dentro de loja, o cliente pega como catálogo. O online, ele não tem desperdício, ele é mensurável. Você consegue saber se ele está dando certo ou errado. Se você errar, em questão de minutos, você troca o preço e manda um novo. Dando uma errata, por exemplo. Como que você faz uma errata depois de imprimir 30 mil encartes numa gráfica? Não tem como. Então, assim, o que antes você levava 2 semanas para fazer uma campanha e se organizar, hoje você faz em questão de 2 horas, 3 horas, se você tiver uma agência boa. Fora que você pega um encarte que tem tudo e segmenta ele por departamentos e comunica bebidas para quem tem interesse em comprar bebidas. Hortifruti para quem compra hortifruti com você. Maneiríssimo. Produtos sem glúten, sem lactose, para quem é o perfil desse público.
e compra com você. Ao invés de você ter um encarte, você vai ter 20 encartes menores, com menos produtos, mas extremamente objetivos e que faz sentido para o teu cliente. Então, a diferença ela é brutal. O que a gente está passando agora é uma transformação que ela não tem volta, isso é o primeiro ponto. Se você não faz, você vai ter que fazer, você vai ser obrigado a fazer, né, em algum momento, ou você vai ficar muito para trás, muito mesmo. Então, assim, você tem a escolha de começar agora ou daqui para frente, ou mais para frente, mas vai ter que começar, esse é um ponto. Então se prepare para isso. Contrate soluções de tecnologia para te ajudar, porque sozinho você não vai conseguir fazer. Ah, eu vou desenvolver minha solução. Cuidado, vai muito dinheiro, muito tempo e muito erro nesse caminho. Então, traga pessoas, traga parceiros, tragam empresas sólidas, robustas, talentos, por exemplo, para te ajudar em contratação, em talent acquisition, né, Alexandre? E treinamentos. Contrate uma solução de gestão de comportamento de clientes como a da Mercafácil para te auxiliar nesse processo. Não queira fazer in-house, dentro de casa, isso vai te prejudicar, vai te tirar dinheiro. Você às vezes tem a sensação que você está no controle, mas não. E o benefício, sim, se paga, ele vem, né? Os clientes aí que estão conosco há vários anos podem confirmar isso. Então, eu acho que essa transformação ela é muito profunda que está acontecendo. Essa pandemia, ela não fez com que a transformação digital mudasse, ela acelerou o processo. Ela simplesmente antecipou algo que já ia acontecer numa curva menos acentuada, num prazo aí de 5, 7 anos, que fez os supermercadistas, e não só os supermercadistas, mas todos os varejistas, se adaptarem em questão de meses. 2, 3 meses. A Mercafácil, ela recebeu naquele momento ali do dia 13 de março, abriu uma enxurrada de clientes pedindo um e-commerce, porque queriam implementar o e-commerce agora, mas o e-commerce leva meses para implementar direito, tem que ter um controle de estoque, você tem que ter, né, um controle do teu negócio super na mão, e muitos não estavam nem preparados para isso. Aí o valor de investimento da ferramenta não é tão simples, você tem que investir sabendo que você vai ter um retorno, é como abrir uma loja. A Mercafácil foi lá nesse anseio, né, de ajudar. A gente viu vários clientes falando, cara, eu estou recebendo uma enxurrada de pedidos pelo WhatsApp. Tem que ficar mandando foto para cliente para ver se é aquele produto que ele quer. O que a gente fez? Em 1 mês, tempo recorde, a gente atravessou todo o nosso desenvolvimento, criamos o Televendas, que é o quê? É uma interface para auxiliar os clientes a fazerem os pedidos da loja, e a gente deu para a nossa base de clientes. Simplesmente para ajudar eles, e é isso, esse pedido vir de forma estruturada, num Kanban, para eles gerenciarem isso e terem uma melhor organização, com informação do estágio onde estava a compra. Simplesmente não é um e-commerce, não vai ser um e-commerce ainda, tão cedo, mas ele veio para auxiliar nesse processo de pandemia, porque o distanciamento social pegou todo mundo de calça curta, né? E isso a gente fez entendendo a necessidade de comportamento, né? E uma forma rápida, simples de implementar, né? Então, foi um processo de evolução, está sendo um processo de evolução, vai ficar um legado muito grande pós-pandemia, né? E a aceleração ela é brutal. Quando você acelera algo que não é natural para você, você vai errar. E aqui no Brasil, foi você mesmo que, acho que numa das suas aulas fala, né, que nos Estados Unidos o pai fala pro filho, pô, você errou, não tem problema, faça desse jeito, faça assim. No Brasil, o cara errou, ele é recriminado. A cultura do brasileiro é de recriminar erro. Cara, vou te ser sincero, eu tenho investidores, eu trabalho no mundo de tecnologia e recebo aportes financeiros de vários investidores profissionais, gente grande. Lá fora do país, dificilmente um investidor investe um dinheiro, uma quantia grande, em empresas de empreendedores que ainda não falharam. Porque eles sabem que a probabilidade do cara falhar é gigantesca. E ele vai errar, ele vai quebrar uma empresa, ele vai falhar. A Mercafácil, hoje a gente tem 85 colaboradores, está abrindo mais 15 vagas, a gente está em 24 estados do país, mais de 1.000 lojas, é a maior empresa disso. Mas antes de ser isso, eu quebrei 3 vezes. Eu tive 12 funcionários, fui a 0, tive 8 funcionários, fui a 0, tive 11 funcionários e fui a 0, ao ponto de eu e meu sócio a gente se olhar e falar, cara, deu ruim, não vamos continuar isso aqui. E a gente, mais uma última tentativa, revertemos o quadro e tal. Então, assim, é muito difícil, porque durante esses anos, né, todo mundo só olha depois que você já está num patamar legal. Mas enquanto você está lá, sofrendo, caindo, tomando tombo, o cara fala, não, sai disso aí não dá certo, isso aí não dá... Então, assim, e essa cultura é a cultura do brasileiro, de recriminar erro. E a gente está, aos poucos, mudando isso. Né? No meio empreendedor, principalmente de inovação,
isso está começando a mudar. Os investidores já buscam empreendedores que tenham uma bagagem, que tenham um know-how. É só você se colocar no lugar. Você preferiria investir numa pessoa que já errou ou uma pessoa que ainda não errou? Essa é uma pergunta que você deve fazer. Se você tivesse que colocar o teu dinheiro na mão de um empreendedor, você colocaria na mão de um empreendedor que já errou ou o cara que ainda fez uma vez só e acertou? Complexo, né? Porque o negócio de... Até porque o empreendedorismo, a essência dele é correr risco. E quem nunca errou... É correr risco. Corre risco. Então, assim, quando eu trago isso para a cultura do acerto e erro, a gente entra na cultura do teste, né? Ou validar, testar. E o varejo ele tem por origem muito medo de errar, porque a margem é pequena, né? É difícil. Então ele não gosta de errar. Ninguém gosta de errar na realidade. Mas essa mudança, essa transformação digital está obrigando as pessoas a testarem, medirem e errarem. E melhorarem. Então isso está também acelerando uma evolução dos profissionais que estão conosco e, né, ao longo do varejo alimentar, uma quebra do status quo muito grande e eu acredito que não é um caminho sem volta e a gente está, graças a Deus, a gente está surfando essa onda muito bem, vem ajudando aí muitas redes ao redor do Brasil com a nossa solução. Maneiro. Assim como eu imagino que você também deve viver a mesma realidade que eu vivo. Depois de implementada a ferramenta, né, a gente colocar o talento dentro da empresa, né, ou colocar a própria Mercafácil, né, como a cultura das empresas não era uma cultura voltada para o digital, né, para ter uma solução Sim. tecnológica, né, que fizesse ele começar a potencializar os processos, a conseguir atrair o cliente, a atrair colaboradores novos, as melhores pessoas, né? Então, enfim, qual que é o papel do novo gestor, né, dessa adaptação, né, desse novo gestor, né, acho que a palavra é essa, porque não tem como um cara ficar pensando ainda no passado sem se adaptar ao novo, né? Como é que é o papel do novo gestor que, assim como eu, tem dificuldade, né, do cara achar que assim que a ferramenta está dentro da empresa dele, né, pronto, meus problemas estão resolvidos, a ferramenta está aqui. Qual que é o papel dele do ponto de vista comportamental, né? Assim, para fazer a ferramenta rodar? Porque a ferramenta não roda sozinha, né, o Bruno? Não, de forma alguma. Eu acho que aí a gente tem uma mudança de paradigma total, assim, né? Porque a gente fala aqui de mudança cultural, comportamental do gestor também. Quando a gente fala de cultura, a cultura ela vem da origem do dono da empresa, né? O empresário, ele cria uma cultura, ele cria um ambiente cultural no negócio dele para que aquelas pessoas que trabalham com ele sigam aqueles princípios, teus valores, tua missão, visão, né? Aquilo que você realmente acredita como empreendedor. Se você é um cara totalmente offline, sem tecnologia, não acredita num trabalho voltado para a transformação digital, você quer que os teus funcionários acreditem? Então, já começa por aí, isso é super difícil. Né? Não adianta, é aquela velha história, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu falo. Pô, se você não vive aquilo que você está querendo que os outros vivam, dificilmente você vai... a liderança fica por terra, né? Então, o líder ele lidera pelo exemplo. E se você não vive aquilo, dificilmente tua equipe vai querer viver da mesma maneira. Então, acho que o primeiro passo é ele se transformar, ele abraçar isso para dentro dele como gestor, para isso depois transparecer para fora. E ele propagar isso, ele viver isso, ele respirar isso todos os dias para a equipe dele. Bom, dito isso, ele mudando ele, depois, né, transformando a empresa, aí vem a transformação de fato operacional, de gestão e operacional, que é achar soluções, tecnologia, para você colocar em prática aquilo que você está vendo que a transformação digital está proporcionando. Quando você contrata uma solução, esse é o primeiro, uma das coisas que até a gente falou outro dia, né? Que a tecnologia, ela não é fim, pessoal, ela é meio. Ela é o veículo. Então, eu vou fazer aqui uma análise uma metáfora. Você quer sair da tua cidade e quer ir para o litoral.
Você tem várias maneiras de fazer isso, certo? Você pode ir de bicicleta, de carro, de avião, de helicóptero, se você for muito rico. Enfim, daqui a pouco você pode ir de foguete para Marte também, né? Mas o ponto é o seguinte, se você quer ir de A para B, certo? Você precisa de um veículo, algo que vai te levar lá. Beleza. Agora, se você falar, eu não quero pegar nenhum desses veículos, você vai para B? Não, você não vai chegar em B. Não existe ainda máquina de teletransporte, pelo menos ainda. Né? Então você não vai para B. Bom, mas então tá, eu vou comprar uma bicicleta ou eu vou comprar um carro. Mas daí você deixa o carro parado na garagem. Você vai para B? Não tem jeito. Não vai para B. Então é o seguinte, a tecnologia é o carro, pessoal. A tecnologia é a bicicleta. É o veículo que vai te permitir ir de A para B. Não, a tecnologia não é B. Tecnologia é o veículo, é o meio que vai te levar lá. Então, eu acho que dessa maneira fica muito claro para as pessoas entenderem. Quando você contrata uma solução, se você não usa, ela não faz nada. Ela não tem resultado sozinha. É isso aí. Porque eu não sei, mas às vezes alguns clientes, alguns supermercados contratam achando que eles vão apertar um botão e a máquina vai acontecer e a mágica vai... Olha, tudo aconteceu. Não. Tá? Não. Não é esse o caminho, e não é assim que vai acontecer. Então, é muito importante esse conceito. E a cultura é primordial, porque se você passa a ter a cultura da tecnologia, você está sempre buscando coisa nova, está no topo, no hype das tendências, contratando na frente. Né? Se você se coloca como um empreendedor tecnológico, tem que entender que é o seguinte, se faça uma pergunta, você só compra uma tecnologia depois que você vê alguém colocando, então você não é high-tech. Você não está na frente, você está atrás. Uhum. Tecnologia, aquele cara que realmente está à frente, que está buscando, é aquele cara que vai contratar e mesmo que não dê certo, ele sabe que ele tentou. Mas ele contratou sabendo que ele ia errar. Ou poderia errar. Né? Não saberia. Mas que ele poderia errar. Agora, se der certo, ele saiu na frente. Né? E a gente vê isso normalmente em quem? Nos grandes. Os grandes têm mais recurso, têm menos medo de errar, têm mais equipe, têm os salários maiores dos funcionários, porque eles pagam melhor. Naturalmente você tem mais profissionais preparados para fazer aquilo. E aí a gente começa a ver uma outra transformação cultural agora no varejo alimentar, que é o seguinte, com a transformação digital, está exigindo que os profissionais tenham também um nível maior, tanto de formação e quanto de experiência, né, e que realmente eles tenham um conhecimento. Bom, dito isso, esses caras custam mais. E aí a gente entra na era onde os supermercadistas estão tendo que abrir mão e contratar pessoas melhores do que eles contratavam antes. Vou dar um exemplo. O cara de marketing no varejo alimentar, há 5 anos atrás, era um cara completamente sem força nenhuma dentro de uma loja de varejo, se é que as lojas tinham, ou quando tinham, era o sobrinho do dono que está estudando PowerPoint no colégio. Cara, esse é o cara responsável em traçar estratégia de relacionamento com a tua empresa e com os teus clientes. Expor o retrato do teu negócio para fora. É o cara que vai recepcionar os teus clientes com comunicação e ambientação. Esse é o cara que você contratou para fazer isso? Né? Mas esse cara custa dinheiro. Mas será que ele está trazendo recursos que você... Né? Ele tem que trazer dinheiro. O profissional bom traz retorno. Né? O cara de prevenção de perda custa caro. Mas quanto você economiza com um cara bom? E aí, naturalmente, quem a gente vê contratando gente boa? Amazon, Google, Facebook, né? As grandes empresas, iFood, Rappi, eles estão com os caras que vocês gostariam de ter dentro do negócio de vocês. E esses caras andam muito mais rápido, porque uma empresa é feita do quê? De pessoas. Nosso primeiro valor na parede como empresa é a partir das pessoas. A gente vive isso. Né? Então, assim, se não tem... Os teus funcionários não são bons, o teu negócio não vai bem. Queria aproveitar né, até essa fala sua, né? O pessoal que está vendo aí, né, que muitas vezes a gente fala assim, mas como ter as melhores pessoas? Né? Eu tenho uma frase até no treinamento que eu te passei, que as melhores empresas têm as melhores pessoas. Como ter as melhores pessoas também só contratando com papel ou só captando pessoas hoje em dia por e-mail, né? Nada de errado, nada, sabe? Mas se você quer ter bons resultados,
para ter as melhores pessoas, você precisa ter uma ferramenta que te ajuda a te gerar um histórico daquela pessoa, que te ajuda a saber a avaliação comportamental da pessoa, uma história do cara ali dentro da sua empresa, ele poder passar para você a entrevista, você poder anotar tudo que você tem na entrevista, você viu, identificou naquela pessoa com qualidade. Aí, né, de tudo que a gente falou, eu acho que o Talentos agora é a minha oportunidade. É a tua hora, porque É a hora. existem várias metodologias e você, hoje, cada vez mais ferramentas de contratação estão se tornando essenciais para um processo. Né? Você tem um processo contínuo de contratação, com ferramentas, né? Com metodologias, com com PNL, né? Tem várias coisas aí que envolvem uma contratação positiva. Pessoas... Primeiro, saber a job description, né? Que é a descrição do trabalho. Tem muita gente que contrata sem nem saber a descrição do trabalho. Coloca lá, repositor de gôndola. Mas o que você quer realmente do repositor? O que o cara tem que ser bom? É só pôr produto na prateleira? Não precisa ser nada? O que esse cara tem que ser? Ele só tem que saber pegar produto do estoque e pôr na prateleira? Esse cara não tem que encantar o teu cliente numa gôndola? Será que esse cara tem percepção de paleta de cores, organização, layoutização? O que ele tem de know-how? Ele lê uma revista do setor de varejo alimentar? Ele acompanha as pesquisas de layoutização? Ou você está colocando um menino lá que você vai falar para ele, põe assim e está tudo certo? Tudo é possível contratar melhor. Além disso, tem as características que são as soft skills. O que você quer de soft skills nesse cara? Né? Enfim, eu acho que aí você pode... você vai deitar e rolar nesse assunto, né, Alexandre? Porque é o teu negócio. Quer dizer, contratar bem é contigo, né, cara? Adquirir talentos. Eu vejo que nosso tempo está se esgotando, mas eu vejo que de tudo que a gente falou aqui da parte do resultado, da parte da cultura, da parte do comportamento das pessoas, sabe? Até das lideranças, né, que a gente falou de ter um líder, né, inovador. Você viu alguma parte já das minhas aulas aí? Eu vejo que, cara, o futuro chegou, né? É hoje. E se a gente está com ferramenta na mão para poder filtrar, né? Separar realmente quem está afim e quem não está, né? Porque eu acho que tem muito isso. O cara pode até manjar muito de gôndola, mas se ele não tiver afim, não adianta nada, né? Então, sem dúvida. Está afim. E se você fizer uma boa entrevista, né? Se o cara tiver treinado para uma ferramenta legal, para poder filtrar as pessoas e encontrar quem está afim, cara, quem está com, sabe, fazendo o sangue correr na veia para entregar, sabe? Eu já vi gente que com muito pouco conhecimento fazer mais que gente que, fez faculdade, sabe? Então, eu acho que vai muito dessa coisa do cara querer se transformar. Da vontade. Conhecimento técnico, né, Bruno? A gente estuda, cara. A gente vai lá, aprende. Eu não sei botar a gôndola, a melhor gôndola, mas se você me ensinar, que eu quero aprender, sabe? Me ensina que eu aprendo. Acho que eu falo muito isso pro Léo lá do Santo Antônio. Eles me perguntaram uma vez assim, Alexandre, você acha que fulano tem jeito? Eu falei, cara, eu acredito que todo mundo só tem que querer. Se ele quiser, exatamente. Se ele quiser, ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode ser quem ele quiser. Então, se ele está afim? Está afim. Então ele consegue. Então, com certeza. Com certeza. Isso que você falou é crucial. Eu uso isso nas contratações aqui. Né, aqui na empresa. Eu sou diretor comercial, né, toda a área de marketing e vendas fica sobre meus cuidados. E toda vez que eu vou contratar, ou que eu tenho a minha equipe ajudando a contratar os meus liderados, estou falando aqui do setor de vendas, tá, de venda corporativa, B2B. Mas vem aqueles vendedores que sabem falar a linguagem, que são super, sabe, manjados já, o cara fala bonito, tudo ele sabe, metodologia ele sabe, processo ele sabe, ferramenta o cara domina, ele é Deus. Pô, o cara devia estar, na verdade, no meu lugar, né? Não, eu devia estar contratando ele para estar no meu lugar, mas tem uns caras assim que eles vêm com o pitch pronto, sabe, com tudo certinho. E aí vem uma outra pessoa que fala, olha, eu não sei, mas ela é sincera, transparente, e ela fala, se você me der um livro, eu leio em uma semana. Você dá o livro, ela lê em uma semana. Você passa um curso, ela faz, termina às 6 da tarde, ela está fazendo o curso das 6h01 até a meia-noite. E essa pessoa vai rampando,
essas são geralmente as pessoas que mais cresceram dentro da empresa, que são as que mais performaram, né? E que realmente têm os maiores salários e maiores resultados. Quando você consegue casar as duas coisas, que é uma pessoa que tem uma vontade gigantesca e já tem conhecimento, o tempo de rampagem, que a gente chama, né, é muito menor e o resultado também é extremamente positivo. Então, assim, tem que tentar, se conseguir possível, né, contratar essa pessoa. Mas se você tem pessoas boas que você sente no olho da pessoa, na forma dela falar, na maneira com que ela age, o quanto ela se demonstra interessada, e você conseguir preparar a técnica, porque técnica você ensina qualquer um. Tem livro para ler, tem curso para fazer, tem o teu sombreamento com alguém que já faz, que você mostra exatamente como é. Não existe técnica que não se aprenda. Agora, soft skills, personalidade, honestidade, ética, transparência, isso, meu amigo, só se você nascer de novo. É isso aí. É desse jeito. E ó, eu sei o seguinte, quanto mais a gente conseguir ter as informações na mão, né, ou do cliente, né, ou dos nossos talentos, né, quem são as pessoas que estão com a gente, porque o sucesso, né, Bruno, ele deixa rastros, né? A pessoa que vai construindo um caminho na vida dela, ela vai deixando as sementinhas, né? E o que eu vejo é isso, o que você falou logo no início. A gente teria tudo para ter desistido logo de cara, né? Sim. Se a gente for contar a nossa história, eu e você aqui, de quantas vezes nós já caímos, quantas vezes nós levantamos, as pessoas vão falar, eu já desisti, cara, vocês são doidos. Mas, cara, o sucesso deixa rastro. Eu falo isso o tempo todo, sucesso deixa rastro. Uma hora eu acerto. Uma hora vai pegar. Com certeza. Uma hora eu vou acertar na terra. Cara, e uma hora vai. Eu já vivi isso na pele, igual você está vivendo. Então, cara, eu sei o seguinte. Às vezes a gente está num projeto que ninguém acredita nele. E você tá ali sozinho, cara, segurando o negócio. Vai dar certo, vai dar. E dá. É. E as pessoas eu li uma vez no livro, né, que a genialidade e a loucura é uma linha muito tênue, né? Então, se você der um passo para cá, você é louco. Se você der um passo para cá, você é gênio. E os grandes gênios do mundo, né, eles deram um passo para a linha da genialidade. É persistência, é insistência, é estar lá, construir. Vai ter muita gente com mal olhado, com inveja de você, né, muita gente só vê, em alguns livros eu já li isso, né, mas algumas pessoas só veem o final, só vê depois que você tem sucesso. Olha como ele se deu bem, e adoram achar justificativa pelo porquê você se deu bem. Não, mas ele se deu bem porque ele fez isso, ele se deu bem porque aconteceu aquilo. E na realidade ninguém sabe o que aconteceu por trás, né? Toda essa jornada até você chegar onde você chegou. Então, certamente esse rastro que você está falando, né? Quando as pessoas têm admiração mútua de entender a tua história, ver onde você chegou, seja no que você for, se você começou, quantos varejistas começaram como empacotadores, se tornaram donos de lojas, ou se tornaram os diretores, né? Eu estava agora num curso onde um dos diretores comerciais da rede trabalha há 33 anos na rede, começou como empacotador e hoje ele toca o bumbo lá dentro. Uma rede que fatura bilhão ano. Então, assim, sabe, é uma pessoa que construiu isso. Então, se você quer, você vai conseguir. As pessoas excelentes, né, a gente tem algumas pessoas aí que entraram que são meus funcionários, até ex-colaboradores, né? E a gente tem pessoas aí que são fenomenais. A gente viu quanto é importante ter pessoas boas do nosso lado e a gente valorizar pessoas que querem, fazem acontecer, não importa o obstáculo, eles acham a solução. Eu acho que de todos os pontos que eu aprendi na minha vida, né, como empreendedor e continuo aprendendo, é de contratar pessoas que resolvam problemas. Né, pessoas que são resolvedoras de problemas, que encaram uma situação difícil com o objetivo de resolver e não com o objetivo de desistir. E eu acho que é isso que faz o empreendedor de sucesso também. Né, o cara que não desiste, apanha, olha para o lado, tem gente indo melhor, e o dele não está bom, mas ele olha para o lado, está sempre alguém indo melhor, e você ali, mas uma hora a tua hora chega, cara, se você persistir, né, quem muito começa, nada termina, né? Então, eu acho que esse é um ponto. E foi um aprendizado difícil que eu tive, porque a nossa história é bastante suada, um dia a gente pode fazer uma live só sobre isso, mas o ponto aqui é compartilhar sucesso, né? Então, eu acho que...
Então, Faz parte. se o pessoal quiser conhecer a solução, endereço direitinho dele, como é que é? www. Pessoal, sigam a mercafácil.com, né? www.mercafácil.com. Sigam a gente no Instagram, no Facebook. Para quem é do varejo que está assistindo a gente, sigam lá as redes sociais. A gente manda inúmeras dicas, diversas informações, conteúdo de fato relevante, que não necessariamente tem a ver com a Mercafácil. A gente compartilha porque o nosso objetivo é educar o varejo também, vocês se tornando cada vez mais tecnológicos, cada vez mais conscientes, com mais conhecimento, também vão adotar melhor as soluções e vão melhorar os seus negócios. A gente está no Instagram como Mercafácil, né, no Facebook, facebook.com/mercafácil, no Instagram, @mercafácil, no LinkedIn estamos lá também. Quem quiser me seguir no Instagram aí, Bruno Vieira Leal, fica à vontade. Então eu aceito lá quem quiser seguir, não tem problema, e uma vez ou outra ainda compartilho coisas lá. Mas obrigado, Alexandre, pelo teu convite. Espero ter contribuído aí com conteúdo, com informação. E eu acho que é muito importante a gente continuar com esse conceito de educar. É uma troca mútua de informações que para nós, o conhecimento que a gente adquire, a gente repassa, né? Conhecimento se você só lê, só estuda e não repassa, né? Ou você não põe na prática, é simplesmente conteúdo. Então o conhecimento é o conteúdo na prática. Tudo que eu leio, tudo que eu busco aplicar. De alguma maneira busco aplicar. Se eu não estou aplicando, eu já paro, me desinteresso e tal. Então, eu acho que o mais importante de tudo que vocês ouvem é aquilo que vocês consigam aplicar, né? Para isso virar conhecimento e de compartilhar com as outras pessoas. Então, obrigado aí quem nos ouviu até agora, e já são quase 9 da noite. Alexandre, obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigado também pela sua disponibilidade aí, e por ter trocado e ter enriquecido a gente com conhecimento. Quem quiser conhecer um pouquinho da plataforma do Talentos também é www.talentos.site, né? Quiser conhecer. Vão lá, pessoal, vão lá porque é fenomenal. E a grande sacada agora é pegar um pouquinho de tudo que a gente falou aqui e botar em prática, senão não adianta nada, né, Bruno?